pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre poliedros. Os poliedros são formados de retas e polígonos. Lembra na aula que nós falamos um pouquinho sobre figuras planas e não planas? Se você não lembra, pode clicar no card aqui em cima. Nessa aula nós falamos sobre as figuras planas e não planas e falamos que as figuras que são consideradas não planas, que têm 3 dimensões, como o poliedro, são formadas de figuras planas como os polígonos. Então, sempre que você falar de poliedro, você está falando de polígonos com retas, formando então um objeto de 3 dimensões. Mas, antes da gente falar das classificações dos poliedros, que são essas figuras que estão aqui embaixo, nós vamos falar um pouquinho sobre o que compõe esse poliedro, que é a face, a aresta e a vértice. Então, vamos lá. Face é a parede do seu objeto, é a parede do seu poliedro. Então, o número de faces que ele tem é o número de paredes, é o número de lados que esse determinado poliedro terá. Aresta. A aresta é cada linha que tem no seu poliedro, tá? Então, cada linha que tem ela é chamada de aresta. E essas linhas, elas são unidas através do vértice. O vértice, então, é o pontinho que vai ligar várias arestas, tá? Então é sempre bom ter esse conceito, porque quando a gente for falar da classificação, nós vamos falar quantas faces, arestas e vértices tem cada um desses elementos, tá bom? Falando um pouquinho da classificação, nós temos aqui um cubo, um paralelepípedo, uma prisma e uma pirâmide. Esses 4 tipos de poliedros, no caso aqui, o cubo e o paralelepípedo, ele é considerado como poliedro diverso. Aqui nós temos o prisma e aqui nós temos a pirâmide. Então, nós temos, teoricamente, dentro da classificação, 3 tipos de poliedro. Aquele que se chama pirâmide, aquele que se chama prisma e aquele que se chama outros poliedros. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre cada um. Eu peguei o cubo e o paralelepípedo porque são os mais usuais, são os mais comuns, mas tem outros tipos de poliedros que são considerados como outros poliedros. Então vamos começar falando do cubo. O cubo, ele é formado só de quadrados, então o polígono que rege aqui o cubo é o quadrado. E então, se a gente for analisar aqui o que a gente falou da face, aresta e vértice, nós vamos ver que um cubo, ele tem, como a gente sempre fala, 6 lados, ou seja, 6 faces. E quando a gente for falar de aresta, né? Aresta é cada uma linhazinha que tem aqui. Então, vamos lá, ó, vamos contar comigo. Nós temos 1, 2, 3, 4. Na parte de baixo, a mesma coisa, que vai dar 8. 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 arestas. E vértices, quantas vértices nós temos? As vértices são sempre as pontinhas, lembra? Então, 1, 2, 3, 4. Embaixo também tem 4, então nós temos 8 vértices. Geralmente nos exercícios pode aparecer a quantidade de faces, arestas e vértices para você identificar, tá bom? Então, sabendo como se faz para verificar a face, a aresta e o vértice, nós passamos para a próxima parte, que é a continuação da classificação. O paralelepípedo. O paralelepípedo, ele é formado de retângulo. Então, aqui nós temos 4 retângulos,
certo? E é formado também de quadrado. Temos 2 quadrados, certo? Então, essa é a característica do paralelepípedo. É como se fosse aquela caixinha, né, de sapato que você compra na loja. Ok? Vamos para, então, a prisma. Isso daqui é uma prisma. E como eu sei identificar que isso é uma prisma? A prisma sempre vai ter essa característica, tá? 2 bases, que é essa daqui e essa daqui. Então, sempre terá 2 bases iguais, tá? E as faces desse objeto, ele sempre vai ser retangular. Então, essa é a característica da prisma. Aí, nós temos a pirâmide. Quando a gente fala de pirâmide, a gente fala de uma base só, que é essa daqui, ó. Sempre uma base, tá? E as faces sempre serão triangulares. É o que dá a característica da pirâmide, certo? Espero que vocês tenham gostado. Pode deixar algum comentário aí, se tiver alguma dúvida. E até a próxima, tá bom, pessoal? Tchau, tchau!